a exploração dos pobres, os ricos se tornam outras pessoas. O inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração das pessoas. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Isso está em Isaías 59:14. Nas cidades grandes, há multidões vivendo em pobreza e quase privadas de alimento, abrigo e vestuário. Ao passo que nas mesmas cidades, aos que têm mais do que o coração poderia desejar, luxo gastando dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais ou, pior ainda, com a satisfação dos desejos sexuais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as capacidades mentais, desequilibram a mente e degradam a vida. Sobem para Deus os clamores da humanidade que perece de fome, ao mesmo tempo em que, por toda sorte de opressões e extorsões, as pessoas acumulam enormes fortunas. Deus proíbe o enriquecimento às custas da exploração do pobre. A palavra de Deus não aprova nenhum plano que enriqueça uma classe pela opressão e o sofrimento de outra. Em todas as nossas transações comerciais, ela nos ensina a colocar-nos no lugar daqueles com que estamos tratando, a considerar não somente o que é nosso, mas também o que é dos outros. O ano sabático e o jubileu promoviam a igualdade social. O Senhor queria restringir o amor desordenado, a propriedade e ao poderio. Grandes males resultariam da acumulação contínua da riqueza por uma classe. Sem alguma, o poderio dos ricos se tornaria um monopólio, e os pobres, se bem que sob todos os aspectos perfeitamente tão dignos à vista de Deus, seriam considerados e tratados como inferiores aos seus irmãos mais prósperos. A consciência desta opressão despertaria as paixões das classes mais pobres. Haveria um sentimento de aflição e desespero que teria como tendência desmoralizar a sociedade e abrir as portas aos crimes de toda espécie. Os estados que Deus estabelecera destinavam-se a promover a igualdade social. As disposições do ano sabático e do jubileu de vida colocariam em ordem aquilo que no intervalo anterior havia ido mal na economia social e política da nação. Alguns prestam auxílio. Compassiva ajuda a homens e mulheres de grande coração, aos quais meditam ansiosamente na situação dos pobres e nos meios pelos quais possam ser aliviados. Um problema para o qual muitos estão buscando uma solução é como os desempregados e os que não têm lar podem ser ajudados em obter as bênçãos comuns da providência de Deus e viver a vida que ele planejava que o ser humano, mas não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendam as causas que se acham no fundo do atual estado da sociedade. Os que controlam o governo são incapazes de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em base mais segura. Bom, pelo que eu entendi, aí entra aquela coisa que às vezes nós vemos pessoas necessitadas, né? E às vezes nós exploramos o trabalho dessa pessoa, muitas vezes, né? A gente oprime o trabalho dela, tipo, às vezes, por exemplo, nós vemos uma pessoa que faz limpeza. A gente sabe que um serviço para limpar um tamanho de uma casa é um valor. E a gente vê que a pessoa está precisando muito, a gente contrata essa funcionária, a gente, vamos dizer, quem pode, né? Contrata essa funcionária, sabe que o valor do serviço é tipo, para o tamanho da sua casa, vamos dizer, 150 a diária. Mas aí eu encontro uma outra pessoa mais miserável, tal, que necessita muito para comer, aí ela fala, eu pago 50 para limpar tudo isso aqui. Muitos cristãos, às vezes, se beneficia disso, mas para Deus isso é injusto, né? E Deus está pesando na balança isso também, né? Então, oprimir o pobre também, ainda que pareça ser vantajoso para a pessoa, em qualquer situação, né? Se você sabe que o serviço vale uma coisa, pague aquele valor, não oprima ele, porque Deus está pesando, né? Nós devemos auxiliar, não sugar mais da pessoa que está necessitando. Nesse caso tem um verso, né, que fala, não oprimirás o pobre na sua demanda, né? Então, existe a opressão, existe a indiferença, que também são errados, né? A opressão do necessitado, a indiferença com relação ao necessitado.
Existem os dois lados, né? Existem exploração em ambos os lados, né? Existe aquele que explora aquele que vai prestar um serviço, e existe aquele que explora ao prestar um serviço também, né? Então, vamos pensar ao contrário, né? Que nem eu morei na época que eu morei lá no CDH em César, né? Tinha uma mãe que ela, por algum problema na vida aí, ela ficou sozinha, o marido foi embora, e ela acho que tinha 3 filhos para cuidar, e ela não tinha quem cuidasse dos filhos, né? Ela tinha que trabalhar e provavelmente ela mal ganhava para sobreviver, né? E possivelmente tinha entre as pessoas aqueles que poderiam ajudar, né? Mas que não estavam dispostos a ajudar essa mãe de repente, a cuidar dos filhos, né? Ajudar e pelo menos ir lá de vez em quando na casa, né? Nós tivemos problema lá uma vez, quase pegou fogo no apartamento dela, né? Então, existe essa questão da opressão, né? E uma coisa que nos ajuda muito no nosso dia a dia é o nosso trabalho voluntário, né? Que nós fazemos, né? Que ajuda aqueles que não têm condições, né? Por isso que é importante quando a gente vai fazer o trabalho da ASA ou da ADRA, né? Dependendo local que tem assistência social e tem a ADRA, e o local que não tem a assistência social, que tem só ação social, que é a ASA, né? Por isso que é importante a pesquisa, né? Para a gente saber se realmente está ajudando pessoas que precisam ou se está ajudando pessoas que querem explorar a bondade dos outros, né? Querem explorar a bondade da igreja. Por isso que esses planos governamentais, por exemplo, que não tem uma boa fiscalização, eles costumam falhar, por quê? Porque não tem um critério adequado, existe muita corrupção. Então, quando existem pessoas que não necessitam daquilo, mas querem tirar vantagem, então, por isso que é importante, quando a gente vai auxiliar alguém, seja com comida, com bebida, com assistência, verificar como é que essa pessoa realmente vive, realmente se ela precisa, se ela não precisa, porque pela forma como, não só a Espírito Profecia fala, mas como a gente vê no nosso mundo, no dia a dia, você dá uma cesta básica para quem não precisa, você está tirando de uma que precisa, né? Porque fatalmente vai faltar cesta básica para todos, né? Então, cada vez que a gente ajuda quem não precisa, a gente está tirando de quem precisa efetivamente, né? Então, mas também se a gente só ajudar materialmente, né? Esses desejos, por exemplo, que tem a questão do luxo, mas se a gente for parar para pensar, né? A satisfação dos desejos sexuais, bebidas alcoólicas, fumos e outros artigos que destroem as capacidades mentais, desequilibram a mente e degradam a vida. Isso existe tanto entre os mais ricos como entre os mais miseráveis, né? E geralmente, quanto mais miserável é a pessoa, mais ela tenta fugir da realidade, que é uma realidade sofrida. Então, ela tenta fugir da realidade com todos esse tipo até de depravação da vida, né? Seja pela revolta com a vida, porque acha que ninguém se importa com eles, ou porque se revoltou ou ver uma sociedade em que você levar vantagem é o importante, né? As pessoas que são mais elogiadas geralmente são as pessoas mais abastadas, né? Até na igreja mesmo, né? Você vê uma pessoa pobre se converte e não sai em lugar nenhum, né? Um ator de televisão se converte, todo mundo sai postando no WhatsApp, no Facebook, fulano de tal deu um livro que nem o Zé do Caixão, né? Que tava uma época aí dessa polêmica aí, se o Zé do Caixão tinha se convertido. Aí eu mostrei, nossa, ele se converteu para a igreja adventista, né? O Arnold Schwarzenegger está... não, foi o Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone está se convertendo para a igreja adventista. Então, aí até os membros da própria igreja, das próprias igrejas, muitas vezes, eles passam essa impressão, né? Ou seja, por que a conversão de uma pessoa rica seria mais importante do que de uma pessoa pobre, né? Por que a conversão de um mendigo seria menos importante do que um ator de televisão, uma pessoa que enriqueceu, muitas vezes enriqueceu justamente por não seguir os princípios bíblicos, né? Por não seguir conceitos de verdade, de justiça, de distribuição social, e ele ficou rico, e aí quando ele se converte, ele ainda ganha um bônus, ou mesmo quando não se converte, né? Dê um livro para a pessoa, tira um livro, né? Tira a foto, né? Como muitas pessoas fazem, né? Eu estou dando um livro da Grande Esperança para Xuxa. Então, quer dizer, é uma coisa que muitas vezes a própria sociedade cristã, ela alimenta essa ideia de que a pessoa que tem mais, se eu mostrar que eu estou oferecendo auxílio espiritual para uma pessoa mais abastada, então eu vou atingir mais a sociedade, vou estar evangelizando mais a sociedade com mais impacto. E isso é um conceito também que prejudica a nossa vida, né? Nós devemos ter em nossa vida que a conversão, ela é independente de quem se converte, ela é importante, né?
e não tratar a conversão ou a forma de vida como algo que está restrito a esse ou aquele tipo de pessoa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado no dia a dia. Tudo isso que a gente vê, essa exploração do pobre pelo rico, né? Tudo isso nos vem a levar a pensar mais uma vez, né? Batendo na mesma tecla, né? O que levaria um cristão a se manter numa sociedade dessa e a não buscar mudar, né? Não buscar sair dela, né? Então, assim, algo que eu né, vou deixar meus filhos no ambiente e eu vou crescer no ambiente que só traz sentimentos ruins, só traz sentimentos de revolta, de tristeza, né? Por que não lutar para ter um ambiente que, caso essa pessoa queira aceitar a Deus, queira se converter, ela possa se ver livre desse tipo de ambiente, por exemplo, né? Que é o plano, por exemplo, seja da vida no campo ou da vida um pouco mais afastada, de uma vida em que você ter um grupo de pessoas que auxiliem não só a falar do evangelho, né? Mas a oferecer opções para que a pessoa... Porque imagina, por mais que você fale do evangelho para essa pessoa, se ela continua vivendo nesse tipo de vida, é muito difícil, né? Por mais que ela aceite, ela vai ter muita luta, ela vai ter muita dificuldade. Então, quer dizer, mas aí, ela aceita o evangelho, né? Ela vai para onde? Ela vai viver do quê? Vou guardar o sábado. E aí? Vou trabalhar no quê, né? Então, a gente percebe que pregar o evangelho não é só entregar um folheto, não é só entregar um livro, não é só fazer uma série de conferências e depois deixar a pessoa ao bel prazer, né? Evangelismo aí, quando a Ellen White fala, tudo isso que ela está falando, né? A exploração, no sentido da gente procurar ser a diferença para essas pessoas, né? Auxiliar essas pessoas, né? E para isso a gente tem que ser um exemplo de vida simples, de vida disciplinada, né? E como é que a gente faria? Qual seria a forma mais efetiva de fazer isso, né? Você ter um ambiente diferente, né? Para mostrar para essa pessoa, né? E não vivendo cada um por si, como nós temos vivido, não por nossa vontade, né? Esse cada um por si que nós vemos é porque nós não temos nenhum planejamento em grupo, né? Cada um de nós meio que é deixado largado, né? E cada um tem que lutar pela sua própria vida. E não é esse o plano de Deus para nós, né? O outro ponto importante que eu achei aqui é falando sobre tanto o jubileu quanto o ano sabático, que era uma forma de voltar, né, entre aspas, à normalidade, que cada família meio que tinha as suas terras. Aí isso era para voltar e todo mundo ver, entre aspas, que fez de errado, né, para tentar não cometer. Porque as terras voltariam, as plantações voltariam, o que foi plantado seria da pessoa, né? Essa é uma forma interessante de igualdade que Deus propôs para o povo dele. Eu não sei se a possibilidade disso nos tempos atuais seria possível, se não seria, e essas coisas. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma lei que estabelecesse que nenhuma perda de todos os bens seria definitiva, né? Uhum. Aí seria uma coisa que auxiliaria muito, né? Então, se alguém te vendesse um bem que fosse o único bem dela, então você teria um prazo para utilizar aquilo e depois aquilo retornaria para ela, né? Então, seria uma forma de auxiliar as pessoas, né? Uhum. De conter um pouco essa ambição, e leis, por exemplo, estipulando, por exemplo, hoje em dia, se um casal quer se separar e tem um imóvel só, não importando o valor desse imóvel, seria grande, o casal pode vender esse imóvel sem ter um planejamento de, eu vou conseguir um outro imóvel e tal. Isso acaba geralmente prejudicando as crianças, né? Sim. Prejudicando os filhos. Então, a gente costuma ver isso, né? Casais que se separam, aí cada um pega o seu dinheiro, vive como bem quer, e aí vai para o aluguel, vai para uma vida mais sofrida, e aí tem dificuldade financeira. Então, assim, infelizmente, a nossa sociedade, ela vive muito mais pelo que o direito fala, né? Se o direito fala que é errado, então eu não faço, ou eu evito fazer, mas se o direito não fala nada, não importa o que a Bíblia fala, né? Então, e aí isso tem prejudicado bastante a sociedade, mesmo aqueles que se dizem cristãos, né? Quando eles vão para esse lado, eles não acabam meio que tendo a mentalidade deturpada, né? No sentido de que, contanto que eu consiga ter algum benefício com isso, não importa o que isso vai fazer com a pessoa, né? Eu lembro nas igrejas mesmo, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa que vendeu um carro para mim não, né? Falou para mim, né? Ela vendeu um carro e ela falou para mim. Ela falou, mas também eu saí ganhando, né? O carro já estava batido, não sei o quê.
E aí eu pensei comigo, mas se o carro estava batido e ela falou que saiu ganhando, então, será que ela omitiu essa informação na hora que vendeu o carro? Vendeu por um preço como se, como se o carro não tivesse batido e não falou nada para a pessoa, quer dizer, foi uma batida que prejudicou muito o carro já não teria a mesma durabilidade e ela vendeu pelo mesmo preço, né? Isso faz até uma boa quantidade de anos, né? Faz bastante, mas assim, algo que eu acabei não esquecendo, porque assim, foi uma coisa tão natural que a pessoa falou, no sentido assim, acabei levando vantagem na venda. Então, para se ela levou vantagem, é porque alguém levou prejuízo, né? Então, não foi uma relação em que ambos ganharam, né? Diferente de quando, por exemplo, aquele carro já não atende mais minhas necessidades. Eu vendo esse carro e aí eu vendo a um preço justo e a pessoa vai lá e compra, e aí os dois saem ganhando, né? Tanto aquele que compra como aquele que vende, mas a gente sabe que não é bem assim nos locais, né? As pessoas, elas mudam o medidor de quilometragem, elas mudam a aparência do carro, elas mudam a aparência não só disso, né? Mas de várias outras ações, né? O ano sabático, se a gente for parar para pensar, era um ano que a pessoa aprendia a ter disciplina, a não usar a terra, a não usar as coisas apenas para enriquecer, né? Então era um ano que a terra descansava, então a pessoa tinha que planejar durante os 6 anos que ela poderia plantar, ela tinha que planejar o uso da terra para que ela tivesse um acúmulo adequado, para quando chegasse nesse ano ela não ter prejuízo, ela não ter fome. Então, tudo são coisas na Bíblia que levavam a uma ordem, né? A uma vida mais equilibrada, né? Então, você vendia a sua terra, tudo bem que demorava, mas depois de 50 anos, né? Se você era um escravo, etc., meio que as coisas elas eram amenizadas, né? Então, a pessoa a partir dali... Só que, por exemplo, uma pessoa que era escrava, quando ela deixava de ser escrava, para que ela pudesse ter uma vida adequada, imagina, viveu a vida inteira como escravo, né? Tudo bem que a noção de escravidão em Israel era diferente da noção de escravidão que nós temos na história, né? O escravo em Israel, né, ele tinha benefícios, né? Ele podia acumular coisas para si, ele podia ter as coisas, né? Então, quando ele deixasse de ser escravo, ele teria uma vida mais... ele teria um começo um pouco melhor. E também o segundo dízimo, vamos dizer assim, né? O segundo dízimo, que era um dízimo social, e até uma possibilidade de um terceiro, eram opções também em que as pessoas, assim, havia uma promoção de justiça social, né? Ou seja, todas as famílias promovendo aquela confraternização, né? Cada família promovendo a confraternização em um dia diferente, por exemplo, ou promovendo a confraternização em grupos, né? Isso amenizava um pouco a fome e a miséria do povo, né? Daqueles que não conseguiam, fosse por má administração dos bens, fosse por alguma doença, algum problema, que não conseguissem se preparar. Então, mas isso mostra pra gente que, assim, na sociedade que a gente vive, não tem como a gente fazer o que a sociedade teocrática que Deus instituiu em Israel fazia, se nós nos mantivermos com os mesmos hábitos, né, vivendo cada um num ponto, né, num ponto isolado, em meio a uma série de pessoas que não servem a Deus, uma série de pessoas que não têm temor a Deus. Como é que nós vamos promover isso, né? Então é uma coisa muito difícil. Então tudo que nós estamos lendo até agora tem nos levado a mostrar que nós deveríamos viver em comunidades, né? A única forma de fazer tudo isso dar certo, né, seria viver em comunidades em que nós tivéssemos esse tipo de princípio, né? Contratos bem amarrados, bem feitos, né? Bem analisados, para não permitir que as pessoas explorassem umas às outras, né? Há uma coisa que me leva a pensar também, é que, olha, para a gente ver como que a sociedade, quando a gente fica muito envolvido com ela nos molda também, né? Porque nós vemos através da nossa própria igreja, no meio do povo cristão. Nós vemos diversas igrejas com dificuldades, com membros, com a sua maioria pobre, com dificuldade de construção, dificuldade de até mesmo às vezes manter o grupo, a igreja. E em contrapartida nós vemos igrejas assim suntuosas na mesma região, com diversos membros e fazendo reparos desnecessários. Então, assim, até dentro da nossa própria comunidade, a gente vê, tipo assim, uma discrepância entre um grupo tão próximo que imagine se todo mundo, tipo, a nossa igreja já tem um conforto bom, já tá bom, agora a gente pode ajudar o outro. A gente não vê isso acontecer, né? Tipo assim, até dentro da própria igreja a gente vê, tipo assim,
uma desigualdade em todos os aspectos, né? E isso é o resultado de uma ambição, né? Quando uma igreja ela começa a ficar mais preocupada com a aparência da igreja do que com a finalidade dela, aí a gente começa a se perguntar do que se está valendo alguma coisa aquela igreja, né? Eu lembro que na CLEO, quando foi proposto para a gente fazer um retiro espiritual, né? Eu lembro que foi falado o valor, acho que na época, de R$10.000 para fazer um retiro, né? Como uma coisa natural, né? E a gente vê a dificuldade de você conseguir arrecadar isso para fazer um trabalho evangelístico, para você fazer uma reforma, para você fazer um trabalho social na sociedade. Então a gente percebe que como é que a igreja demora tanto para arrecadar essa quantia para fazer um trabalho social, por exemplo, e como ela arrecada rapidamente isso quando é para fazer um passeio, por exemplo, né? Então a gente percebe que realmente isso está fugindo do nosso controle. Por quê? Porque como cada um vive num ambiente muito errado, algumas coisas na nossa cabeça acabam se tornando normais, né? Corretas, né? Então, a gente não vê erro em fazer isso. Qual é o problema, né? Qual é o problema de você arrecadar R$20.000 para ir num Campuri, por exemplo, e ficar lá 3 dias, né? Então, você vê que é uma coisa assim que... e a igreja está fazendo, isso é bom para isso, para aquilo. Então, a gente começa a ficar com a nossa mentalidade pervertida, né? A gente começa a ensinar para as pessoas que você precisa de gastos grandiosos para você ter felicidade, para você ter... E aí, acaba que, como eu falei uma vez que eu comentei da questão de a gente ir para determinados eventos, no Aventureiro, ou Desbravador, a gente gasta um dinheirão para ir em um evento e depois o restante do ano a gente faz o quê com essas crianças, né? Ou com esses adolescentes? Porque não vai ter dinheiro, né? Você vai ficar o ano inteiro correndo para fazer um passeio ou uma... Então, assim, são coisas que passaram a ser naturais na nossa vida e que a gente percebe que no que a igreja está sendo relevante e eficiente para a sociedade, para nós mesmos nisso, né? Então, é exatamente essa preocupação, né? A gente tem aqui em Mogi mesmo as igrejas que, assim, elas estão cada vez mais bonitas e na maioria das vezes, sem necessidade, elas fazem reforma uma atrás da outra, né? Porque a aparência se tornou o mais importante, né? A igreja deixou de ser um espaço simples, em que as pessoas deveriam ir e encontrar um ambiente simples e tranquilo, em que ela não necessitasse ir com uma roupa cara, né? Para se sentir bem. Né? Por exemplo, dificilmente alguém diria que vai numa igreja central, por exemplo, e se sinta bem lá com a roupa que vai, porque a ostentação do ambiente da igreja, a ostentação das vestimentas, né? Então, assim, as pessoas, elas passam a impressão para as outras que a aparência é o mais importante, né? E não deveria ser isso, né? Nós deveríamos mostrar para as pessoas que a simplicidade é o importante, né? Então, não importa a igreja que você vai sempre ser bem recebido, independente da roupa que você vai, é claro, né? Tem que ter a questão do respeito com a vestimenta, é claro. Mas no sentido assim, não importa se é uma roupa simples, se é uma roupa cara. E nós vemos irmãos que acham normal você comprar um terno de R$1.000 para ir na igreja e aí, quer dizer, qual é o exemplo de simplicidade que essa pessoa está dando para as pessoas, né? Ou seja, qual seria a necessidade dela gastar um valor desse sendo que o melhor para Deus não é isso. O melhor para Deus é você ter uma roupa bem feita, bem alinhada, mas que seja, ao mesmo tempo, seja simples, não é, né? Mostre para a pessoa que todos ali são iguais, né? Então, a pessoa não tem um terno, então eu vou comprar um terno simples para ela, e se ela realmente tiver interesse em ir, ela vai receber esse terno, ela vai poder participar na igreja, e aí ela vai ver, independente da pessoa que ganha R$500 e a pessoa que ganha R$50.000 dentro de uma igreja, ela vendo todo mundo basicamente ali com uma roupa padronizada, com uma roupa simples, ela vai sentir à vontade, ela vendo que todos se alimentam de forma simples, que ela não precisa de passeios caros para sobreviver, independente do quanto a pessoa ganha, ali ela vai ver um ambiente que realmente ela se sinta em casa, né? Ela sinta que, por mais que ela tenha problemas na vida dela, de privações, ela tem um ambiente ali que ela sabe que as pessoas se importam com ela e querem mudar aquele estilo de vida dela e querem mudar a situação que ela vive, né? Esse é que seria o nosso ministério na cidade, né? Só que, da forma como nós estamos, é difícil, né? Porque
Como é que a gente vai oferecer isso para as pessoas se muitas vezes nós não temos para nós isso, né? Nós não temos condição de fazer isso, por quê? Porque está cada um meio que, economicamente falando, dependendo da sua própria sorte, né? A gente não tem um planejamento profissional, um planejamento de preparo dos jovens, preparo para ver no que a pessoa se encaixa, qual é o perfil profissional daquela pessoa, qual é a vocação dela, etc. Né? A gente não tem esse trabalho desenvolvido. Então, os jovens, eles crescem, chegam num momento, eles ficam perdidos, os adultos também, né? Um adulto hoje em dia sai de um emprego, qual é a garantia que ele tem de um novo emprego? E tudo que a igreja tem dito para ele, olha, tenha fé que Deus vai te dar um outro emprego. Né? Então, qual é a relevância social da nossa igreja, e não só da nossa igreja, mas de todas as outras, né? Vivendo da forma que a gente está vivendo, né? Eu acho que é muito difícil, né?